Paz seja convosco, região 523. Paz seja convosco, influentes. Hoje nós estamos em mais um episódio, mais uma gravação do nosso Influente Cast. E hoje nós estamos com uma convidada super especial, a pastora Maria, da Terceira Igreja de Jaú e também coordenadora regional do grupo Uniora. Seja bem-vinda, pastora. É um prazer estarmos aqui conversando com a senhora, aprendendo com a senhora. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu. Certo, pastora. E a primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados é: quem é, no caso, a pastora Maria? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como é a senhora, como a senhora vive, o que a senhora faz na igreja, no seu ministério, rapidamente, para nós estarmos iniciando. É como eu disse, eu sou uma pessoa simples, Gosto de coisa tudo simples. E na igreja a gente toca pela fé, não tenho muita sabedoria, mas o Espírito de Deus nos capacita. O que eu tenho bastante é fé. Eu acredito muito que Deus age através da fé. Tudo que nós temos e tudo que fazemos é através da fé. Então eu sou muito de fé, eu acredito muito na palavra. O que a Bíblia diz, eu levo à risca. Se for por causa do pecado, eu levo à risca. Se for por causa da obediência, eu levo à risca. Mas também, se for para receber, eu levo à risca. Então, a palavra de Deus, para mim, é essencial. Ela é a minha vida, posso dizer, A minha vida é a palavra de Deus. Eu vivo por ela. Amém. Já vou para uma próxima pergunta. Pastora, como que a senhora se converteu? Como que foi a sua história? Como que a senhora chegou até Cristo? A minha conversão foi... Eu era muito doente mesmo. Eu morria todo dia. Eu saía de um hospital, ia para o outro, de tão doente que eu era. E quando eu fui internada no Perlate, a pastora que morava quase de frente com a minha casa me convidou para ir na igreja. E o meu marido não deixava. Aí ela falou para mim, então eu vou pedir para ele. Eu falei assim, então pede, Aí ela pediu. Aí eu fiz a campanha na igreja de segunda de oração e sexta de libertação. Fiz 9 segunda e 7 sexta-feira. Então, mas eu não conheci Jesus, você acredita? Eu fiquei liberta porque eu era epilética, E eu fiquei liberta do ataque, não desmaiava mais, mas ainda não entendia a palavra de Deus. Eu sabia que Deus era poderoso, que Deus era grandioso, igual todo mundo sabe, mas não de um modo diferente. Mas eu era grata a Deus que tinha me libertado, porque agora eu podia sair sozinha, antes eu não podia. Então, eu comecei a assistir pela televisão. E eu me converti na sala da minha casa. Quando o pastor começou a pregar, eu fiz um propósito, que meu marido não deixava ir na igreja. Ele só deixou eu ir na campanha, ficar liberta, e depois ele proibiu de novo. E aí, então, eu comecei a assistir na sala da minha casa. E aí, um dia, o pastor começou a pregar e aquela palavra falava muito comigo. E eu falava assim, mas eu não posso ser crente, eu sou muito ruim, porque eu era ruim. Eu brigava, eu batia nas pessoas. Então, eu era muito ruim mesmo. E aí eu falava, eu não posso ser crente, porque eu vou escandalizar a igreja. Aí ele falava isso, você pensa que você escandaliza a igreja, você quer mudar para aceitar Jesus, você não vai mudar nunca. Então, foi isso que me fez entender o amor de Deus por nós. Que quando nós entregamos a nossa vida para Ele, aí Ele tem liberdade de trabalhar em nós. E antes de nós entregar a nossa vida, Ele não tem, porque nós não somos dele. Quando nós entregamos a nossa vida, então nós somos dele. Aí, o que é dele, Ele faz o que Ele quer, não é verdade? E foi o que Ele fez na minha vida. E é verdade, porque eu não conseguia mudar a minha natureza. Mas depois que eu entreguei na sala da minha casa, dobrei o joelho, orei, falei para Deus, então eu entrego a minha vida para o Senhor, fazer o que o Senhor quer, porque eu não consigo mesmo. E aí, daquele dia em diante, Deus foi me dando graça, e eu fui moldando a minha natureza, até chegar ao ponto de dizer que
o amor de Deus está dentro da minha alma. Não é nem dentro do coração, é dentro da alma mesmo. Eu vivo, respiro o amor de Deus. Glória a Deus. E nesse momento que a senhora, depois que a senhora se converteu, né? A senhora disse que o seu marido não deixava ir para a igreja, né? Quanto tempo, mais ou menos, que demorou para a senhora começar a frequentar uma igreja, né? Eu posso só pra gente não mudar do assunto da parte da conversão dela e depois a gente já volta nessa pergunta? Sim, sim. A senhora falou sobre o Perlate, que a senhora chegou a se internar no Perlate. Quantos anos você tinha? E, tipo assim, como que foi, tipo, pra você estar no Perlate? Como que foi essa experiência? Nossa, foi horrível. Eu era epilética, como eu disse para vocês, né? Mas eu era muito nervosa, porque o meu marido não era um homem bom. Ele era um homem muito bravo, machista. E eu tinha uma natureza forte também. Então, 10 anos de casamento, e eu falava amém para tudo que ele falava. E depois de 10 anos, eu cansei daquela vida de falar amém, e aí eu comecei a brigar também. Então, era um ringue na minha casa. Ele brigava e eu brigava. Então, até o ponto de eu não suportar mais o nervoso, procurei os médicos por causa das vertigens que eu tinha, né, dos ataques. E aí o médico decretou, né, porque naquele tempo a ciência não fazia exame. Eles diziam e pronto, que eu tinha um estado de nervo muito avançado. Foi por isso que eu internei. Nossa, mas foi você mesmo que procurou um médico? Foi eu que procurei um médico, porque eu não aguentava mais o nervoso, eu tinha nervoso. E eu era epilética, eu não podia sair sozinha. Eu ia trabalhar, eu desmaiava no serviço. Eu trabalhava na roça, desmaiava na roça. Aí depois o médico falou para eu parar de ir na roça. Aí eu comecei a trabalhar de diarista. E eu desmaiava no serviço, aí ninguém queria, porque eu era doente. E eu precisava trabalhar, porque eu tinha 4 crianças, pagava aluguel. Então, para mim, foi muito triste isso daí. Aí eu tinha que procurar o médico, porque eu tinha que parar de desmaiar, porque eu precisava trabalhar. E as mulheres não me queriam mais. O médico falou que eu não podia mais ir na roça por causa do sol. E as mulheres não me queriam, porque eu desmaiava no serviço. Elas tinham medo que eu me machucasse na escadinha, essas coisas, né? Então, eu achei umas 2 patroas só que tinha paciência, que me levava no médico, que me ajudou muito, graças a Deus, né? 2 que me tolerou. E foi assim que eu fui parar no Perlate, porque eu ia no médico e ele me receitava muito remédio. E os remédios faziam com que eu dormia. E eu não podia dormir, eu tinha que trabalhar. Aí eu não tomava todos os remédios. Eu tomava só o de manhã e o da noite. E de manhã eu tomava 2, à noite eu tomava 2. Mas eu tinha que tomar mais 2 durante o dia, um meio-dia e umas 3 horas da tarde. Eu tomava 2 na hora do almoço e 2 às 3 horas da tarde. E eu tomava muito remédio. E esses 2 do meio do dia eu não tomava para poder trabalhar. E aí eu ia no médico com crise, porque eu desmaiava em qualquer lugar, as pessoas me catavam e levavam para o médico. Daí o médico queria saber por que não estava valendo os remédios. Então, eles me internaram, não porque eu estava louca, mas eu estava. Porque eu não tomava, para ver se eu não tomava os remédios, se era porque eu não tomava direito os remédios. Então, eu fui lá para ser controlada pelos médicos, entendeu? Aí as enfermeiras davam o remédio para ver se tomando direitinho e eu não tinha crise. Certo. Por isso que eu fui a senhora internada. ficou quantos anos internada? Não, eu não fiquei muitos anos, não, porque não, meu marido, certo. ele era terrível. Não tinha com quem ele brigar, ele foi lá e pediu alta pro médico. Eu fiquei 15 dias só. 15 dias? Perfeito, 15 dias. Certo. Nossa, mas como que foi ficar 15 dias lá, pastora? Foi horrível, bem, porque o Perlate hoje eu não sei como é, mas no meu tempo, você levantava 6 da manhã, saía para fora do quarto e só voltava para o quarto às 6 horas da tarde. Então a gente tomava muitos remédios e a gente dormia lá no Perlate, tinha, não sei se tem ainda, mas tinha um pátio onde tinha bastante banco de cimento. A gente dormia naqueles bancos no sol quente mesmo, porque não entrava mais para dentro. Você ficava lá fora, foi horrível. E tinha gente louca mesmo. Eu não era louca, mas eu estava ficando, né?
e, e eu fiquei junto com os loucos, entendeu? Com as pessoas que eles colocavam em camisa de força, essas coisas, que agrediam os outros. E eu fiquei no meio desse povo, né? Então, não foi bom, não, foi horrível. E eu sempre fui uma pessoa brava, mas eu era de coração mole. E tinha uma menina lá que estava fazendo o tratamento, e eu não sei se ela era depressiva, o que era, na época eu não entendia muito disso, mas tinha uma louca que batia nela, ela tinha o cabelo grande que nem o seu, assim, e ela amarrava um rabinho. E a louca pegava ela e arrastava lá no chão, e um dia eu bati na cara da louca, para defender a mocinha, sabe? Daí a enfermeira falou assim para mim, para com isso, que eles vão te pôr na camisa de força também. Você está batendo na louca que já foi 3 vezes para a camisa de força. Você vai ir também. Ainda bem que meu marido me tirou, porque senão eu ia ir, porque eu batia mesmo. Nossa. Eu tinha dó de ver o que ela fazia com a loirinha, sabe? A loirinha era magrinha, cabelo comprido, ela amarrava aquele rabinho, e ela ia lá e arrastava a menina para tirar a menina da fila do almoço, da fila do café, fazer a menina ir para trás e tomar o lugar dela. E eu ficava condoída. É tudo cabeça que não pensa, né? Porque eu podia pensar. Mas eu dei um tapa na cara dela, só não ficou mais feio, porque a enfermeira entrou no meio, né? Entendi. Então a senhora ficou esses 15 dias, né? Como a senhora disse, por conta para ver se o medicamento, né? Se a senhora, a questão era a forma que a senhora estava tomando o medicamento, e após isso a senhora teve uma melhora, né? Não tive a melhora, porque não valia nada o remédio. Porque o mal meu era a minha casa. A minha casa era um ringue. Então, meu marido não tirou eu do hospital porque ele tinha dó de ver eu internada. Ele tirou eu do hospital porque não tinha com quem ele brigar. Aí chegou em casa, começou as brigaiadas, voltou tudo normal. Entendeu? Porque o remédio não fazia efeito. Aí eu lembro até que antes de eu internada, na roça, a gente trabalhava na roça, e o meu marido, e era assim, se eu tomasse os remédios, eu ficava muito mole. Então, o meu serviço não rendia. E aí ele falava que eu era vagabunda, que eu devia ter ficado em casa, se eu não estava com vontade de trabalhar. Baixinho, ninguém escutava. Mas eu, como tinha problema, e eu falava alto. Então, a ruim no caminhão de turma, no meio da turma, era eu. E aí, aí eu reagia, né? Porque eu ficava louca da vida dele falar que eu era vagabunda. Mas quando eu tomava o remédio, eu era muito ágil. Quando eu não tomava o remédio, eu era muito ágil. Eu era muito esperta para trabalhar. Eu era bem magrinha, pesava 42 quilos, mas eu era muito ligeira e ele não conseguia fazer o que eu fazia. Daí ele falava que eu estava trabalhando mais que ele para mostrar para os homens que eu fazia mais que ele. Então era ele que deixava eu louca. Entendeu? Nossa. Minha irmã contou isso para o médico e o médico falou: é o ambiente que ela está que deixa ela assim. Porque a minha irmã Madalena que me levou para internar. Entendi. E aí você falou que você fez a campanha, tudo. Aí quando eu saí do Perlate, né? A pastora ia fazer uma campanha, o pastor ia fazer. E a pastora ajudava muito ele, então era o Osmar Inácio Marcelino. A esposa dele foi na minha casa me convidar para fazer campanha. E eu falei para ela que eu não podia ir, porque meu marido não deixava. Aí ela foi pedir para ele. Ela foi lá em casa, falou com ele, e ele deixou. Aí eu fiz 9 segundas de oração e 7 sextas de libertação. Nunca fiquei endemoniada na igreja, nunca o demônio me manifestou na minha vida. Mas eu fiquei liberta. Na segunda sexta-feira que eu fui na igreja, quando eu fui na segunda sexta, já era a terceira segunda, porque eu fui na segunda primeiro. Então, eu fui na segunda, depois fui na sexta, depois fui na segunda, depois fui na sexta, na segunda já era a terceira. Então, eu já nunca mais tive ataque. Da segunda vez, da segunda sexta, nunca mais, até o presente momento,
eu sofri uma crise de ataque. E aí você foi no médico ou nem voltou mais pro médico? Nem Tipo, fui mais. nem pra fazer Não, exame, não, nada. não fui mais. Quando eu fiz exame, eu tinha 2 lesões cerebral, que é o nome que o médico deu, né? Eram com bastante aparelho na minha cabeça e acusou. Então, tinha 2 veias entupidas. Então, eu tinha uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Quando o sangue chegava ali, ele não passava. Então, essa era a explicação do médico. É por isso que dava as crises. E aí eu não sabia, não voltei, fiquei boa, graças a Deus. Mais desmaiou Nunca aí. mais desmaiei, então não fui mais. Não tomei mais remédio, parei por conta própria. E graças a Deus nunca mais tive. E quando eu tive paralisia facial, bem depois de estar na igreja, eu fui no médico e o médico mandou eu fazer uma tomografia. E aí eu perguntei para ele se eu tinha alguma coisa na cabeça. Ele falou assim: não tem nada, 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 nada. E as 2 lesões que eu tinha desapareceram. Deus é lindo, não é não? Eu adoro ele. Poder de libertação do Senhor que ele faz conosco, né? É maravilhoso mesmo. Glória Deus a Deus. É muito lindo. Certo. Agora, eu queria recapitular aquilo que eu ia perguntar, só que... Você lembra aquilo que eu ia perguntar? Você já esqueceu, Theo? Certo. Eu queria perguntar sobre, né, o quanto tempo que ela demorou pra ir pra igreja, pra igreja. Isso. Então, foi assim, ó. Quando eu fui essas 9 segunda e 7 sexta, quando meu marido viu que eu não tinha mais crise e acabou a campanha, ele proibiu eu de ir. Proibiu. Não vai mais, porque eu não quero beata, não quero carola, não quero não sei o quê, aquelas coisas. Meu marido, ele não acreditava em Deus. E aí, a minha mãe sempre ensinou que tinha que obedecer. De vez em quando, de cada 6 meses, 7 meses, eu pedia sempre, mas ele não deixava. Não. A palavra dele era não. Então eu não ia, eu não tinha me convertido. E eu recebi um milagre, Deus foi muito bom na minha vida, mas eu não me converti, mas eu gostava de ir na igreja. Eu adorava os louvor. E aí, quando eu me converti pela televisão, aí que eu tomei uma atitude. Porque antes eu falava para ele assim: Irine, eu posso ir na igreja hoje? Ele falava: não, acabou. Não tinha discussão. Aí, quando eu me converti, isso demorou uns 3 anos. Nossa. Depois que eu fui curada. Aí eu continuei assistindo na televisão, até que eu me converti com o pastor Jim Swaggart. E aí, nesse dia que eu me converti, eu falei para o meu marido, meu marido falou assim para mim: você já foi internada até no Perlate, mas nunca teve tão louca que nem agora. Porque agora você está dando de falar sozinha, e eu estava orando na sala. Porque o pastor falou: dobra o seu joelho e ora comigo. Entendeu? Eu estava orando. E aí ele achou que era loucura eu estar orando com um homem da televisão. Eu estava acreditando na palavra de alguém que estava na televisão. Mas eu estava acreditando, eu acreditei, porque ele era tão engraçado que eu pensava assim: eu não posso ser crente, porque eu brigo, eu não tenho paciência. E ele falava assim: você está querendo mudar primeiro para depois ir para Jesus, né? Você não vai mudar nunca. Você tem que ir para Jesus, porque quem vai mudar você é Ele. Aí eu falava: nossa, mas se é assim é muito fácil, é só entregar para Ele e tá tudo certo. Aí ele falava: vai dar tudo certo, porque é Ele que trabalha, mas Ele trabalha naquilo que é dele, por isso que você precisa entregar a sua vida. Então foi um negócio foi tremendo mesmo, foi maravilhoso esse dia na minha vida. Porque eu tive encontro com Jesus ali na sala da minha casa. E aí ele falou que eu estava louca. Aí eu falei para ele: tô. Ele falou: tá sim, que agora você está falando sozinha. Aí eu falei: então, aproveitando a oportunidade que eu tô louca, eu tô mais louca do que nunca, eu não tô pedindo para ir na igreja. Eu tô dizendo que vou na igreja. Então ele falou: só de domingo, hein? Só de domingo. Então aí eu ia, mas eu ia só de domingo. Mas foi tão engraçado que Deus é muito lindo mesmo. Ele sempre cuidou da minha vida. Por isso que eu entreguei de verdade a minha vida para Ele. Porque o meu marido falou assim: só de domingo. E isso era um sábado. Então eu fui no domingo, né?
Aí, quando foi no outro domingo, ele quis ir junto. E aí, o pastor pregou, chamou as pessoas para aceitar Jesus, tal, e 12 coisas. Eu não fui, porque eu já tinha aceitado, né? Mas até eu gostava do pastor pregando, mas eu não entendia o que ele falava. E esses 2 domingos que eu fui, eu entendia perfeitamente o que ele falava. O que ele falava para mim era vida, nossa, era coisa maravilhosa, porque antes eu ia achar bonito, tudo, mas não entendia nada. Ia para casa do mesmo jeito que eu fui, só fiquei feliz porque eu fiz aquilo que eu gostava. Aí o meu marido veio. E isso foi no domingo eu fui, passou a semana, no outro domingo eu fui. Na quinta-feira, meu marido sofreu acidente. Ele chegou aí no culto, mas ele só foi, não aceitou Jesus, nada. Não aceitou Jesus. Diz ele que aceitou no banco, mas ele não foi lá na frente. Eu falei para ele, você entendeu o que o pastor falou? Entendi. Mas você não quis aceitar Jesus? Quem falou que eu não quis? Eu aceitei Jesus. Aí eu falei para ele, mas você não foi lá na frente? Mas precisa ir lá na frente para aceitar Jesus? Eu aceitei lá no banco mesmo. Então tá bom, né? Mas só que quando foi na quinta-feira, ele sofreu um acidente. E aí ele quebrou o pescoço. Aí eu fiquei 3 meses sem poder ir na igreja. Porque ele ficou que nem nenenzinho, né? Precisava dar tudo na boca dele. Ele não comia sozinho, não bebia sozinho. Tinha que trocar ele. Ele não fazia nada sozinho. Aí tinha que fazer, né? E as meninas, a Giminha trabalhava no supermercado e ela saía às 7 horas naquele tempo. E a Rose trabalhava em fábrica de calçado. Então eu tinha que ficar cuidando dele, porque as meninas estudavam à noite, elas trabalhavam e estudavam à noite. A gente saía do mercado e já ia para a escola. E a Rose também. Simone não tinha ainda. Aí tinha assim, ela era pequenininha, tinha 2 aninhos, Simone. Aí eu tinha que ficar cuidando dele. Eu fiquei 3 meses dentro do hospital, sem sair de lá. Lá no hospital mesmo? Com ele. Porque o médico falou que ele ia morrer. Aí depois ele saiu e ainda viveu 2 anos e 10 meses em casa, né? Mas aí eu ia na igreja quando eu internava ele, que de vez em quando tinha que internar, porque nada funcionava, então o rim queria parar, o pulmão, né? Então eu tinha que ir lá para dar antibiótico. Aí quando ele ficava internado, eu ia na igreja, porque eu podia ficar com ele só durante o dia. À noite não podia, então aí eu aproveitava, saía de lá, já passava na igreja, depois da igreja ia embora, e a pé, porque eu morava no Jardim Paulista. Era aqui mesmo que eu vinha, era essa igreja. Aqui na catedral mesmo, olha. E na época era o pastor... Osmar Inácio Marcelino. Certo, na época era o pastor Osmar. Quando meu marido sofreu um acidente, era o pastor Osmar Inácio Marcelino. Quando ele morreu, já era o pastor Pedro. Certo. E quando o marido da senhora faleceu, ele já tinha se recuperado, assim, da questão do acidente? Não. Da questão física? Ou ele morreu paralítico. Entendi. Ele morreu por causa da paralisia. Certo. E eu tava pensando assim, e como foi lindo, porque a semente foi plantada, né? A senhora até disse, ele não foi pra frente, ele não demonstrou, né, que se entregou a Jesus. Mas só da gente ver que ele disse, né, que fala, não, eu aceitei aqui no banco mesmo, mas aceitei. Banco, É lindo porque a gente vê o quanto que ele também já foi contra, né, a senhora ir pra igreja, a senhora buscar Deus, mas no fim da vida dele, ele também teve essa semente e Deus conhece o coração dele e Deus sabe, né? E tem outro detalhe. Ele estava consciente? Tava, ele era muito consciente. O meu marido, ele era muito bravo e quando ele estava na cama, ele ficou pior ainda, porque meu marido sofreu acidente, ele estava com 37 anos, eu tinha 36 e ele tinha 37. Nossa, era muito novo. O meu marido tinha 37 e eu tinha 36 quando ele sofreu acidente. Então ele era muito novo, ele se revoltou muito, ele ficou muito revoltado. E aí, de quem que ele ia jogar as frustrações dele? Em cima de mim, né? E aí, então, foi uma luta muito grande, de novo, porque ele não entendia que eu podia viver sem ele, porque eu não fazia nada quando ele era bom. Eu não ia comprar mistura, eu não ia comprar remédio, eu não fazia nada. Eu não ia na escola, na reunião das crianças. Eu não fazia nada porque ele não deixava. Eu não saía de casa, eu não saía para trabalhar.
E na igreja de cada 6 meses, que aí foi esses 2 domingos que eu fui, porque eu falei, não vou pedir, eu estou dizendo que vou, mas também foi só 2 domingos, porque ele sofreu acidente. Então, ele achava que eu não ia ser capaz de fazer nada, porque eu nunca fiz. Só que quando ele ficou doente, eu sempre fui uma pessoa de natureza determinada. Então eu falei, se não tem quem faz, alguém tem que fazer, e era eu que fazia. Então eu fazia tudo. Tanto que eu peguei a minha poupança e dei para o pastor ir para lá, para negócio lá, e ele nem sabia. Então, aí eu administrava a casa. E ele não acreditava, ele achava que tinha um homem atrás disso. Olha, mesmo ruim Que ele eu tinha um isso. homem administrando as finanças da minha casa no lugar dele. Aí ele brigava por causa disso. Mas assim, no final, ele continua sendo Aí o que acontecia? Eu que já tinha me convertido, orava muito, porque ele viveu 2 anos e 10 meses, né? Então, nesse tempo, eu estava convertida, eu orava, eu jejuava muito. Você pedia a cura dele? Pedia a cura dele, eu pedia muito, eu jejuava para Deus curar, falava para os outros que Jesus ia curar, né? E eu jejuava bastante, porque eu era muito ruim e eu tinha que mudar, né? E aí, um dia nós fomos no monte orar, umas 40 pessoas, e de lá do meio daquelas pessoas saiu uma mulher, e ela disse assim, Deus falou comigo, eu tenho ouvido as suas orações, eu tenho ouvido os seus pedidos. Não pense que eu não tenho ouvido, só que tem um que eu não vou responder, que é curar o seu marido. No leito que ele está, ele vai sair só para a última morada. E não troque a sua vida pela dele, porque eu não quero. Deus falou para mim, a mulher nunca tinha me visto. Eu fui com a igreja dos outros, porque eu não tinha carro. Eu fui de carona. Nossa, viu, pastora? A senhora falou sobre que mesmo depois que ele sofreu o acidente, ele ficou ruim, tudo ficou pior ainda do que ele já era. Mas ele teve algum momento assim que ele se encontrou com Jesus antes dele falecer? Eu acredito que conscientemente, não. Porque foi assim, ó. Eu ficava falando para ele, porque ele me chamava de noite, a história é meia grande, né? Ele me chamava de noite e ele falava para mim, e ele chamava, e eu falava, meu Deus. Eu levantava correndo, porque ele não podia mexer nada. Aí eu falava, o que você quer, Irineu? Você quer água? Você quer que mexa o braço? Você quer que muda a costa de lugar? Daí ele falava assim para mim, não, é só apoiar na sua cara e ver quanto que você é hipócrita. O que você faz para enganar o pessoal da igreja, que você é santa? Eu não enganava ninguém, eu era ruim mesmo. Eu brigava com todo mundo. Jesus que moldou a minha vida. Mas ele falava. Aí, quando passado o tempo, né? E eu fui ficando calejada, aí ele chamava e eu falava, meu Deus, e agora? Eu levanto ou não levanto? Ele vai falar que eu sou sem vergonha, vai falar que eu sou hipócrita, o que eu faço? Ele está com dor na costa, ele quer água, o que eu faço? Daí eu falava, vai, dê o que der, vai, vou levantar, às vezes ele está com sede. Aí levantava, você quer água, Irineu? Não, é para olhar na sua cara. Isso daí durou muito tempo. Meu Deus. Durou bastante tempo. Mas eu já estava aprendendo a me moldar, né? Por causa da doença dele, porque eu me colocava no lugar dele, e eu sabia que aquela situação não era fácil. Porque para um homem que tinha 36 anos, 37, 38, 39, quando meu marido fez 40 anos, ele fez 40 anos no dia 17, no dia 20 ele morreu. Então eu ficava pensando, não deve ser fácil, né? Você é ágil, você vai, você vem, agora tem que depender de... Ele não podia beber água nem assim na caneca. Eu não podia pôr água na caneca. Eu tinha que pôr o canudinho aqui e pôr na boca dele. Entendeu? Era muito difícil. Então, e eu ficava me colocando no lugar dele e eu até entendia. Eu não entendia ele achar que eu tinha um homem, mas outra coisa eu entendia. A luta, sabe? O nervoso que ele tinha, a ira que ele tinha. Ele falava assim para mim, dá um pouco de leite com café para mim. Aí eu pegava o canudinho, apanhava o leite com café, dava na boca dele, ele cuspia no meu rosto. Aí ele falava que estava quente. Aí eu ia lá, esfriava, apanhava o canudinho, trazia, ele cuspia de novo, porque ele falava que estava gelado. Era tudo isso.
E Deus me moldando, né? É difícil ter Deus mansidão. trabalhando na minha vida, porque como que eu ia reagir com um inválido? Se ele tivesse em pé, bom, talvez eu reagiria, porque a minha natureza era forte. Mas como ele estava na cama, eu tinha que engolir. Entendeu? Nossa. Certo, pastor, a gente já falou bastante sobre a parte da conversão da senhora, né? Deixa eu só Claro, pode entrar falar, outro pode falar. minutinho. Pastor, e quando ele faleceu, o que a senhora sentiu? Porque, tipo assim, foi uma luta, né? Foi. Tipo assim, quando ele faleceu, o que a senhora pensou, assim? Eu senti tristeza, não pela perca, porque eu não vou ser hipócrita aqui falar que eu sofri pela morte dele. Eu fiquei muito triste de saber que ninguém sentiu a morte dele. Eu falava que é triste, porque a pessoa não faz nada, né? E na última hora, tá todo mundo dando graças a Deus que morre. Então eu me colocava no lugar e eu falava para Deus, tem misericórdia, porque eu me converti de verdade. Entendeu? Eu me converti de verdade. Então eu falava para Deus, Senhor, não permita que eu tenha um fim desse. Porque é muito triste saber que tem uma pessoa morta, ele quis ser velado na sala da minha casa. Eu tinha Simone pequenininha. Era muita crueldade da parte dele. Então, eu olhava ele no caixão e era uma tristeza muito grande que eu tinha. Mas não era pela falta, pela saudade, porque morreu. Era por saber que ninguém estava ligando que ele estava ali. Entendeu? Estava todo mundo dando graça. Para você ter uma ideia, ele quis ser enterrado em Tapuí. Nós fomos. Quando a gente voltou, a Simone, que era pequenininha, passou, entrou na minha casa, era um corredor bem grande. E ela falou assim para mim, mãe, eu falei o quê? Graças a Deus que o pai morreu, né? Aí eu perguntei para ela, nossa, filha, por quê? Daí ela falou, porque agora eu posso comer os biscoitinhos e ele não vai mais ficar bravo. Olha. Você acredita isso? Porque ele ficava bravo porque comia os biscoitinhos dele. Nossa. E tá certo que ele estava na cama, mas ela não sabia entender isso, né? Sim, ela era pequena. E aí ele fazia aquele show, ele chamava todo mundo, que eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Aí vinha todo mundo, porque ele ia morrer, eu falava, e aí ele não morria. E aí vem todo mundo, ele chama todo mundo, ele chama todo mundo. E ele não morria. Eu falava, meu, quando você for morrer, a única pessoa que vai estar do teu lado sou eu, porque ninguém mais vai acreditar que você vai morrer. Nem eu. Só que eu vou pedir para Deus me mostrar. E Deus mostrou, você acredita? Eu falei para minha patroa, porque eu cuidei do meu marido 1 ano e 10 meses. 1 ano eu pus uma enfermeira, porque o médico falou para mim, a senhora morre primeiro que ele. Falou para mim, a senhora está flor da pele. Porque ele tinha dor no estômago, ele tinha dor não sei aonde, ele gritava a noite inteira. E aí o médico falou assim, sai um pouco, arruma alguém para cuidar dele e a senhora vai trabalhar fora, porque a senhora não vai aguentar. Aí, porque ele não tinha dor nenhuma. O médico falou, ele não tem dor nenhuma, tá tudo morto. Ele só tá chamando atenção, Só para chamar atenção. Aí, o que que eu fiz? Eu ponhei uma enfermeira cuidar dele e eu fui trabalhar. Entendeu? Mas aí ele não deixava dormir de noite, porque ele ficava chamando a noite inteira e era aquela luta. Então, eu fiquei bem acabada, bem abatida bastante, por causa de trabalhar fora e de cuidar dele à noite, né? Porque à noite eu não podia pagar 2 pessoas para cuidar. E aí eu falei para Deus, Senhor, eu saio para trabalhar, mas eu não quero que ele morra o dia que eu não estou em casa. Se eu posso pedir alguma coisa para o Senhor, eu estou pedindo isso. E não é que não morreu mesmo? Ele morreu no dia de Corpus Christi. Aquele dia que é para todo mundo que enfeita a rua, sabe aquele dia? Aquele dia ele morreu às 11 horas da manhã, eu estava em casa. Olha só. Eu sabia, falei para minha patroa. Falei, Marli, meu marido vai morrer essa semana. Ela falou, vai? Eu falei, vai. Aí a minha cunhada chegou no domingo em casa e falou, você não vai internar ele? Ele tá mal. Aí eu falei, mas ele vai morrer? Você quer que eu interne? Ele não quer morrer lá. Ele não quer morrer no hospital. E ele vai morrer. Então, por isso que eu não quero internar. E agora, se você quiser internar, você é irmã dele, né? Você interna. Aí ela não quis.
Mas morreu mesmo. Né? Minha cunhada veio no domingo, ele morreu na quinta-feira. Na segunda-feira eu falei para minha patroa, essa semana meu marido morre. Ela falou, Maria, o que é isso? Eu falei, morre, mas essa semana ele vai morrer. Não sei que dia, mas ele vai morrer. Só pedi para Deus para ele não morrer o dia que eu não estou em casa. Então eu pensava que ele ia morrer de noite. Mas não, foi de dia no feriado, na quinta-feira. Olha só. Deus é lindo. Deus cuida de tudo, né? Nossa, Sempre se cuida. Nós. Certo, pastora, só uma pergunta sobre isso. Em qual ano foi, mais ou menos? O acidente do meu marido foi em 1986, ele sofreu acidente. Certo. E em 1989, ele morreu. Certo, então já faz mais de 40 anos por aí. Faz. Isso. Certo, agora você tem mais alguma pergunta? Não, pode então, vai. Agora, acho que a gente já pode perguntar um pouco, assim, a gente já falou sobre o processo da senhora começar a ir para a igreja, a senhora contou a história do acidente do seu marido, o falecimento dele. Quanto tempo, assim, demorou? A senhora depois começou a frequentar essa igreja, né? Quando ele morreu, morreu hoje, amanhã, eu falei para Deus, nunca mais perco um culto. Eu vim até no culto jovem. Olha, aí a senhora começou a frequentar aqui, na época já era o pastor Pedro? Já era o pastor Pedro, né? Correto. Já. Assim, agora, antes ainda de a gente falar o início do ministério dela, vamos só perguntar um pouquinho sobre quando a senhora engrenou de fato, né? Em vir para os cultos, participar. Como foi esse começar de fato a vir frequentemente e também aquele começo de ter o contato com algumas coisas de pregar, de orar? Como foi essa paixão que veio no coração? Eu não tinha nenhuma audácia de pregar. Não, nunca nem pensei nisso, em pregar a palavra. Eu era muito de trabalhar. Então tinha trabalho das mulheres, eu entrava e ganhava. Era coisa de louco. Eu entrava para ganhar, sabe? Então eu trabalhava para ganhar. Aí tinha congresso, eu saía de caderninho vendendo coxinha para eu ir mais uma irmã ir. A pastora Mara sabe disso. Então eu ia de caderninho, a irmã falava, eu não posso ir. Eu falava, não, eu vou vender para mim, para você, sabe? Aquele negócio assim, era o amor mesmo de Deus dentro da minha alma, que você não faz ideia. Eu não perdia um congresso, eu não perdia um. E eu não tinha tanto dinheiro, mas eu não perdia. E depois, no decorrer do tempo, eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar numa casa que eu ganhava muito bem, e eu comecei a ganhar muito bem, então a vida para mim mudou muito, né? Graças a Deus, por causa desse emprego que Deus colocou na minha vida. Mas eu era muito de trabalhar e fazer visita. Eu fazia visita no Amaral Carvalho, naquele tempo podia fazer de quarta e de domingo. Quarta e domingo eu ia fazer visita. Até no meu serviço eu falei para minha patroa, qualquer dia você conta comigo, qualquer dia, qualquer hora. De quarta não, porque quarta-feira, 3 horas eu saio para fazer visita no Amaral. Aí eu fazia visita no Amaral, saía do Amaral e ia nas casas fazer visita. E então era muito de fazer visita. Aí eu comecei a ver as necessidades do povo. E aí um dia eu cheguei no... Eu não sei se eu já posso chegar lá, né? Eu sei que eu fazia muita visita e eu era até meio taxada, assim, como Carola, sabe? Aquela pessoa que... Porque eu estava em todo lugar, eu era muito xerida. Eu era tão tímida antes de conhecer Jesus. E depois que eu conheci Jesus, eu era muito xerida. Todo mundo pedia oração para mim, todo mundo queria que eu jejuasse para ela, porque eu dava testemunho. Jesus era lindo. Eu trabalhava de faxineira e estava chovendo, eu chegava lá, a patroa falava assim, hoje eu não vou querer porque está chovendo, Maria. Eu falava, não, pode deixar entrar que eu vou orar e Deus vai fazer parar a chuva e vai secar a roupa e eu vou lavar a roupa e vai secar e eu vou passar. E secar e eu orar, saía lá fora, eu repreendia a chuva, mandava o sol sair no nome de Jesus e eu secava a roupa e eu passava a roupa e de tarde eu falava para a patroa, eu não disse para você que eu ia passar a sua roupa? Tá aqui passadinha a sua roupa, entendeu? Então era um negócio assim que era, eu sempre tive esse negócio de fé, foi muito grande. E eu orava na rua da minha casa, quando o meu marido morreu, eu vinha todo dia na igreja, todo dia que tinha culto eu estava aqui. Eu vinha na escola bíblica e eu fazia tudo
tudo que era curso Cadai dava. Todo curso Cadai dava, eu estava aqui na igreja. Então eu saía muito. E aí as mulheradas falavam assim: não deu tempo do marido morrer, que ela vive saindo de casa. Agora não para mais em casa. E Deus falava para mim, eu sabia que ela estava falando isso. Daí eu falava para Deus: eu só quero que o Senhor me usa para mostrar para elas que eu estou indo na tua casa. E eu orei por um daquela rua, e Jesus curou um por um daquela rua, com exceção do Tatão, que era evangélico. Ele e a esposa dele, que era evangélico. Eu trabalhava na casa dela. Com exceção do Tatão, não teve uma casa que eu não orei e Deus operou um milagre ali, porque Deus era bom. Deus era, não. Deus é bom. E Deus sabia que eu estava indo na igreja, só que eles não sabiam. Aí quando eles vinham, falava assim: lembra quando meu marido morreu, que eu ia todo culto, e vocês, eu sabia que vocês estavam falando de mim. Aí, ó, sabe qual que foi o castigo que eu pedi para Deus, para vocês? Para vocês virem aqui, eu orar e você sarar. Pode ter certeza que você vai sarar. E sarava, meu. Glória Deus é a Deus. maravilhoso, filho. Que bênção. Ele é lindo. Sim. Então a senhora, de uma pessoa super tímida, passou a ser super assim, não. Ai, se der uma coisa pra fazer, você fazia. Fazia. Só não pregava, não tinha essa orar, eu sempre orei. Eu lembro que teve uma campanha, né? Uma campanha de mulher, trabalho de mulher. E tinha jurado, então tinha jurado pelo louvor, tinha jurado pela pregação, tinha jurado pela oração. Então tinha oração de súplica e oração de agradecimento. E eu fui uma das escolhidas pela líder para fazer a oração de agradecimento. E eu ganhei a nota máxima. Olha. Pela oração de agradecimento. Mas é coisa linda, Deus é maravilhoso. Menina, não tem como não amar a Deus. Não tem. Não tem. Deus é lindo demais. E como que surgiu? Da onde que surgiu essa vontade? Eu vou ser pastora. Não surgiu. Foi assim, ó. Eu nunca me vi capaz de ser pastora. Porque como eu era muito nervosa, muito brava, eu não tinha muita paciência. E eu achava que para ser pastor tem que ter muita paciência. Mas eu tinha vontade de ganhar almas. Eu queria ser pregadora, evangelista, na realidade. Não é pregadora, é evangelista. Tinha pavor do microfone? Eu tinha pavor do microfone. Então, eu queria ser evangelista. Eu queria pregar o evangelho numa casa, na outra, fazer culto no lar. Entendeu? E aí, eu arrumei... Aí, eu queria fazer o culto no lar lá na Lagoinha. É Pedrometo que chama? É Lagoinha mesmo, né? Pedrometo, é. Então, naquele tempo era Lagoinha. Então, Pedrometo. Aí, a irmã ia me dar a casa dela para fazer um ponto de pregação lá. Uma casa para fazer culto. Aí, eu fui fazer visita no Maria Luísa 4 e 2 pessoas me convidou para fazer culto lá, porque era muito fora de mão, era longe de tudo. Então, o pessoal me convidou, 2 pessoas me convidou. Aí eu apresentei para o pastor Pedro as opções do Maria Luísa 4. Eu não apresentei lá da Orlando Meto, porque lá fui eu que pedi. Eu apresentei aqueles que pediram. Aí eu falei, tem 2 famílias que pediu, né? Um obreiro lá. E eu queria que o senhor mandasse um obreiro para lá. Só que a dona da casa quer que eu vou umas 3, 4 vezes para ela se entrosar bem com o pregador, né? E depois eu posso parar de ir, mas as primeiras vezes, 3, 4 vezes, ela quer que eu vou. Um mês, assim, mais ou menos. Daí ele falou assim para mim, por que você mesmo não faz? Aí eu falei para ele, eu? Aí ele falou, mas eu tinha vontade. Eu peguei no pé do pastor Pedro muita vez, né? Eu enchi o saco com a palavra, depois vocês tiram, tá? Mas eu atormentei o pastor Pedro, que vocês não fazem ideia. Porque eu queria ganhar alma, eu fui até em Itaju. Ele falou, vai lá em Itaju, ver como é que é lá. Daí eu fui em Itaju, arrumei casa, arrumei salão, depois ele não deu resposta para mim. Aí ele ponhou o pastor Claudinei lá. Aí depois o Claudinei ficou lá um tempo, largou, abandonou. Daí eu fui. Mas quando eu fui, eu já era pastora no Maria Luísa 4. Porque foi assim, aí quando eu fui
pastor Pedro falou, você não quer ir você mesmo lá? Aí eu falei para ele, eu? Ele falou, é. Não, se o senhor está falando que eu posso, eu vou, né? Eu tinha doideira para ganhar almas para Jesus. Aí eu fui numa casinha que era com esse tampinho assim, ó, a sala da moça. Aí eu fiquei 1 ano lá, sem ganhar uma alma. Mas eu ia toda segunda-feira. Toda segunda-feira eu ia e orava. Eu sei que é tudo com batalha, minha vida sempre foi com batalha. Aí, quando foi um dia, aí eu convidei uma irmã daqui da igreja, a Terezinha Coloniese, para ir fazer o louvor. Falei para ela, porque aí o povo escuta o louvor e eu não canto nada. Então, aí foi a Terezinha e a Marilene fazer o louvor. Aí o povo ouviu o louvor e foi se chegando. De repente, nós estávamos com 20 pessoas, onde cabia 7 só dentro da casa. Ficava tudo para fora. Aí eu falei para o pastor Pedro que nós precisava alugar um salãozinho. E ele não queria alugar, porque ele achava que lá era um bairro muito distante e que ia só dar gasto. Aí eu falei para o pessoal, pastor Pedro não quer ter gasto. O povo ficava em cima de mim, arruma um salãozinho. Aí tinha um salãozinho, outra coisa também que Deus agiu. Tinha um salãozinho pequenininho, baratinho, mas que o pastor Pedro não queria alugar. Aí eu falei assim, eu ordeno que essa porta não seja alugada para ninguém até eu convencer o pastor Pedro de alugar para nós. Coitado do dono, tomou prejuízo, porque ficou 2 meses fechado. Nossa. Aí eu falei, pastor Pedro, aí o pessoal falou assim para mim, irmã Maria, mas fala para ele que nós pagamos o aluguel. Ele não precisa tirar da igreja dele para pagar. Nós mesmos que se reúne, dá um pouquinho cada um e paga. Aí eu vim entregar o relatório do culto da segunda-feira toda semana, todo domingo para ele. Aí eu falei, né? Aí ele falou, então agora não tem mais jeito, hein, Maria? Então tem que alugar esse salão. Aí ele foi lá e alugou. E ele alugou o salão, eu lembro que foi em agosto. Não, ele alugou o salão dia 19 de julho, nós fizemos o primeiro culto no salão. Nossa, boa de data, hein? Porque era meu aniversário. Ah. No mesmo dia, eu tirei a carta de motorista, passei no exame. No mesmo dia, de manhã, eu passei no exame de motorista e no mesmo dia eu fiz o primeiro culto no salãozinho que o pastor Pedro alugou. Olha. Eu não lembro a data do aluguel, mas eu lembro a data da inauguração, que foi o dia do meu aniversário. Olha. E aí a gente começou lá com 20 pessoas e daí logo, né, e ficou essas 20, 22, 18, até em janeiro. Em janeiro, o pastor Pedro anunciou a campanha do Ano Novo e eu perguntei, aí ele falou para mim, Maria, eu preciso abrir uma igreja. E eu vou abrir uma igreja lá na Maria Luísa 4. Aí eu falei, ele vai ponhar o 7, vai ponhar o tatão, né? Aí o que eu fiz? Eu fui lá na irmã, lá no Pedrometo, na Lagoinha, que antes era Lagoinha, falar com ela se o pastor Pedro pusesse o 7 ou o tatão lá, se ela deixava eu fazer culto lá. Deixa, já estava preparando o meu caminho. Aí ela falou, deixa, sim, a porta está aberta para a senhora. Aí chegou aqui, o pastor Pedro falou assim, eu vou fazer uma igreja lá, viu, Maria? Eu falei, vai? Ele falou, vou. Isso foi em novembro. Aí eu falei assim para ele, tá bom, então, né? Daí eu achava que ele ia pôr um dos dois, né? Uhum. Aí quando foi no meio de novembro, ele me chamou no escritório e falou assim para mim, Maria, eu falei o quê? Ele falou assim, você pode fazer o curso de obreiro? Quantas vezes que eu não pedi para ele fazer, ele falava que eu não conseguia. Você não vai conseguir, Maria, ele falava para mim. Mas aí ele mesmo falou, Maria, eu quero que você faça curso de obreiro. Aí eu falei, eu? Ele falou, é. Aí eu falei para ele assim, e eu levei um choque, porque ele mesmo tinha falado um monte de vezes que não era para me fazer, que eu não ia conseguir. Aí ele falou assim para mim, é porque eu vou fazer a igreja lá em janeiro e você vai fazer o curso de obreiro porque eu vou colocar você lá. E eu falei, eu mesmo? Ele falou, é. Nossa, menina. Aquele dia o ministério pastoral nasceu no meu coração. Porque eu falei para ele, eu não tenho estudo para isso, porque eu falei para ele assim, quando eu fiquei viúva, eu perguntei para o pastor Pedro assim, pastor, o senhor acha que eu devia estudar? Ele falou, não,
Aí eu falei para ele assim, mas se Deus quiser me usar? Aí ele falou, se Deus quiser usar, o estudo não vai fazer diferença. Ele falou, né? Porque na realidade o pastor Pedro não acreditava muito que Deus queria me usar. Ele não acreditava, não. Ele falou lá na minha igreja. Ele deu testemunho, chorando, pastor Pedro. Foi coisa linda, viu, gente? Trabalhar de Deus. Aí, quando foi... aí ele falou para mim, então você vai fazer. Aí eu comecei a fazer o curso de obreiro. Eu falei para ele, mas será que eu vou conseguir? Pastor Pedro, que eu não fui na escola, né? Aí ele falou assim para mim, vai conseguir sim. Aí eu falei, embaixo da sua palavra, eu vou conseguir. Aí eu estudava de noite, de madrugada, porque eu tinha muito sono, trabalhava, né, bastante. Aí eu estudava de madrugada. Fiz as provas e eu passei todas as provas. Deus é lindo, gente. Teve um livro que eu passei com 98, nem eu acreditava. Era com 60 que precisava. Só teve um que eu passei com 60. A nota mínima. Só teve uma matéria que não sei se ainda tem essa matéria, mas naquele tempo era doutrinas bíblicas. Ela falava muito de coisa lá de trás, trazia história do escritor do livro, e isso eu não entendia. Então eu fui chutando tudo a prova. Eu olhava para Deus, não estou entendendo nada, vou fazer isso, igual quando eu fui tirar a carta. Meu Deus. Ô, pastora, então eu sei de uma história também, né? Que a senhora aprendeu a ler na Bíblia. Aprendi a ler na Bíblia. Sabia dessa, Theo? Não. Eu aprendi a ler na Bíblia, porque quando meu marido morreu, eu só assinava meu nome. E aí, depois que ele morreu, eu queria servir a Deus de verdade, mas alguém dizia que não podia cortar o cabelo, o outro dizia que não podia usar brinco, o outro dizia que não podia usar calça. E eu ficava perdida naquela história. Então eu falei para Deus, Senhor, eu preciso ler, para eu entender se pode ou não pode cortar o cabelo, se pode ou não pode usar calça, o que pode e o que não pode fazer, entendeu? E aí, quem me ajudou, sozinha é modo de dizer, né? Mas quem me ajudou foi o Sete. Eu trazia o caderno e mandava ele escrever Maria, mandava ele escrever Jesus, mandava ele escrever Deus, Espírito Santo, e daí eu ficava, porque eu conhecia o abecedário. Eu conhecia o abecedário, porque eu estudei o abecedário, mas eu não sabia juntar as letras. Aí eu estudei o abecedário, comprando um livro que tinha o abecedário, uma cartilha. Mas eu não lia nada, não sabia ler, só sabia. Fiquei decorando as letras. Então, isso quem me ensinou o abecedário, a primeira vez foi mostrando para mim, foi a minha irmã Madalena, que trabalhava na casa de uma professora. E aí, a minha irmã Madalena aprendeu lá e ela foi passando. Aí, depois, conhecendo o abecedário, ficava mais fácil. Aí o Sete escrevia e eu decorava. Então, se eu passasse, tivesse uma placa escrito Jesus, e eu lia Jesus, mas não lia mais nada. Aí, se eu passasse, tivesse escrito Maria, eu lia Maria, não lia mais nada. Até que eu fui lendo bastante coisa. Então, eu fui lendo Deus, Maria, Jesus, Espírito Santo, salvação, salvar, sangue, cruz. Então, eu fui lendo tudo isso. Aí, eu comprei eu tinha já a cartilha, que tinha o abecedário, né? Daí eu comecei a juntar a palavra que tinha na Maria ali na cartilha. O que estava escrito ali? O R, o I, o Deus. Então, eu fui pegando o que eu sabia e juntando na cartilha. E foi assim que eu aprendi. Olha só, Theo. Olha, então a senhora aprendeu, tipo assim... Na garra. Na garra mesmo, na garra. né? Só com uma pouca ajuda ali, que nem você disse do Mas o Sete me ajudou muito. Depois eu sabia ler. Eu lia Bíblia, não lia mais nada nessa vida. Só Bíblia eu lia. Aí eu falei para Deus, eu preciso ler mais coisa, não posso ficar só na Bíblia. E aí, o primeiro livro que eu li, sem ser a Bíblia, é um livro que dizia, que o nome dele era Se Eu Posso, Tu Podes. Aí eu vi esse livro, eu falei,
Se eu posso, tu pode, deve ser bom. Aí eu comprei o livro. E aí eu comecei a praticar a leitura nesse livro. Aí o que acontecia? Eu lia corrido, eu não respeitava pontos, porque eu não fui aprender, então eu não sabia. E eu lia tudo corrido. E um dia eu fui fazer visita com a mãe da Vânia, na casa do irmão dela, que chamava Jurandir. E a mãe da Vânia me convidou, nós fomos. Chegou lá, eu fui ler a Bíblia. E o Jurandir, ele era endemoniado. E quando eu estava lendo a Bíblia, ele veio lá e falou assim para mim, a senhora gosta muito de ler a Bíblia, né? Aí eu falei, gosto. Então a senhora precisa aprender pontos e vírgulas. Porque a senhora não sabe. Nossa, na hora minha cara caiu, né? Aí eu falei, não sei mesmo o que é isso, ponto e vírgula, né? Aí eu falei para Deus, Senhor, eu não posso mais falar do Senhor para ninguém, porque eu vou falar sem ler a Bíblia, mas eu não sei respeitar os pontos, ali ele lá e eu cá, falando com Deus. Aí o Espírito Santo de Deus me moveu e eu falei para ele, sabe, Jurandir, quem gosta de perfeição, mas não é perfeito, é o diabo. O meu Deus gosta daquilo que sai do nosso coração. E eu não preciso saber os pontos, porque os pontos meu Deus sabe. E quando eu leio a Bíblia, ele sabe que eu estou entendendo. Porque eu não sabia respeitar, mas eu entendia. Você acredita? Eu não sabia respeitar os pontos, mas eu entendi o que a Bíblia estava falando. Aí eu perguntei para o Sete. Aí ele que escrevia, ponhava os pontos, as vírgulas. O Sete foi um pai para mim, gente. Foi mesmo, nunca vou esquecer. Aí ele escreveu, ponhou tudo lá. Foi uma beleza. Aí foi embora. Aí eu fui tirar a carta de motorista. Aí eu sabia ler, não sabia escrever. No dia que eu fui fazer, a minha menina, a Gislaine, falou assim para mim, mãe, não vai, a mãe não vai passar. Eu tenho 8ª série, eu reprovei, mãe, a mãe não vai passar. A mãe vai ficar decepcionada. Falei, não, eu vou. Aí cheguei lá, falei para Deus, saí de casa, falei para Deus, eu não sei nada, mas eu vou confiar no Senhor, porque eu preciso dirigir. Eu tenho um ponto de pregação lá no Maria Luísa 4, eu morava lá no Jardim Paulista, perto do Ferreira Dias, lá em cima. E eu falava para Deus, e eu tenho que aprender a dirigir, eu preciso ter carta, então o Senhor me ajuda. Aí eu fui fazer o psicotécnico, fui a última que saí da sala, mas eu passei. Quando eu cheguei em casa, cheguei feliz, né? Aí eu cantava, porque eu cantava muito, não sei cantar, mas eu cantava. Aí a Gi falou assim, ai, tá disfarçando para não mostrar a tristeza de ter reprovado. Eu falei, eu não reprovei não, filha, passei. Não acredito que a mãe passou, passei. Falei para ela, passei. Aí, depois, quando eu fui fazer a prova escrita, aí eu reprovei. Porque eu decorei 22 placas, tinha 123 no livro. E chegou lá, eu falei, o homem vai perguntar, eu pá, eu vou falar. Ele vai perguntar, eu pá, vou falar. Porque eu decorei todas. Eu só não decorei artesanato. Só essa que eu não decorei. Aí eu falei, ele vai perguntar, eu vou falar, porque eu sei tudo. Aí chegou lá, não era para responder, era para escrever, eu não sabia escrever. Eu só sabia escrever Maria Ferreira da Silva. Meu Deus. Acredita? Aí eu reprovei, não sabia escrever. Eu achava que era pergunta, mas faltou inteligência, né? Porque se é escrito, né? Eu já tinha que saber que ia escrever. E aí depois, como você Aí o que eu passei, assim, eu cheguei em casa, aí a Gislaine falou assim para mim, mãe, por que a mãe reprovou? Eu falei, não sei, eu reprovei, acho que é porque eu não sei escrever. Daí eu falei, é mesmo, mãe, o exame é escrito. Eu devia ter falado isso para a mãe, a Gislaine. Ela falou assim, eu devia ter falado, mas não faz mal, vamos fazer assim, ó. A mãe compra um caderno de 10 matérias. E eu vou escrever o nome das placas e a mãe vai escrever esses nomes 15 dias. Quando a mãe voltar lá, a mãe vai passar. Aí foi assim. Eu escrevi 15 dias o nome das placas. Voltei lá, passei. Aí a senhora aprendeu apenas com o exame de carro ou a senhora depois... Eu sou ruim de escrita até hoje. Mas certo. Eu aprendi a escrever... ter básico, porque depois eu fui treinando, né? Sim. Mas o básico eu aprendi no exame escrito. Eu fiz um caderno de 10 matérias, escrevendo o nome da placa.
Porque eu li o livrinho, né? Então lá era responder certo ou errado, fazer um xizinho, ou fazer o certo. Então era fácil. Agora, na hora de escrever a placa, eu não sabia. Aí eu reprovei. Nossa. Mas depois eu fui lá e passei, graças a Deus. No dia que eu fiz aniversário, 46 anos. E tinha quantas perguntas? As perguntas que tinha, eu não lembro, mas era 123 placas. Tinha que escrever todas? Não. Caía Algumas. 7, 6. Era, entre outras coisas, né? Caía 6, 7 placas. Viu? O que eu consigo pegar de toda nessa história, que a senhora falou que o cara chegou em você falando, viu, você não sabe ponto e vírgula. Ai, você não vai conseguir, você não vai conseguir. A gente consegue ver muita perseverança da senhora. Porque sem perseverança a gente não chega a lugar nenhum. Não. E hoje em dia a gente vive numa... E ainda tem outra história nessa história aí. A irmã Nice, que é a mãe da Vânia, ela falou assim pra mim, todo pastor que vai orar lá apanha dele. Olha. Aí eu falei pra ela, isso você não falou pra mim, hein? Brinquei com ela, né? Quando chegou lá, eu nem sabia orar, porque eu era nova convertida. Então eu não sabia orar direito, sabe? Aí quando chegou lá, eu falava pra Deus, vem. E aí quando eu pus a mão na cabeça dele, ele queria me pegar. Porque ele estava acostumado a bater, né? E eu falava para Deus assim, o Senhor é Deus que reina sobre tudo e sobre todo. Reina agora. Reina agora. Eu lembro que eu só falava isso. Ele fez assim, ó, para pegar eu e ele não conseguiu. Aí o gato pulou no colo dele, ele catou o gato e jogou lá fora. Mas ele não pôs a mão em mim. Olha. A irmã Nícia, a mãe da Vânia, ficou admirada. Porque ele não conseguiu pôr a mão em mim. Porque ele batia em tudo que ela levava lá, batia, apanhava do homem. Não, mas ele me encarou primeiro, né? Falando que eu não sabia respeitar os povos. Disse que ele ficou doido de tanto ler. Aí eu falei para ele, isso aí, desse jeito a senhora me confunde, ele falou. Aí eu falei, não, bem, eu estou confundindo o diabo, porque ele já é confuso. Olha. Eu não falava com ele como se ele tivesse endemoniado, eu falava com ele, o Jurandir. E ninguém expulsava dele? Então, eu não sei, eu fui lá, orei, né, vim embora, depois nunca mais fiquei sabendo. Eu não sei se era demônio que ele tinha, eu acho que era uma influência, porque ele era irritado, aquela pessoa brava, assim, sabe? Então eu não sei se ele era endemoniado e batia nas pessoas porque ele era endemoniado ou porque ele encontrava moleza, né? Mas eu também, eu sabia que Deus era maravilhoso para guardar. E eu não fui confiando em mim, né? Eu fui confiando em Jesus, Sim. Né? E aí o pastor vai confiando naquilo que ele aprendeu, na teologia. E teologia não expulsa demônio, né? Conhecimento também não expulsa demônio. Só o poder de Deus. Só o poder de Deus. Tem uma pergunta? Pode ir. Certo. Eu só quero fazer um comentário que, como a Catherine até disse, a vida da senhora, desde, né, do início, foi uma vida difícil, né? Sobre a questão marido da senhora, sobre o início da conversão da senhora, e até depois já de pregando, já na casa das pessoas, a gente vê o quanto sempre a senhora esteve perto de Deus. E como a senhora diz, né? Deus é bom. E se não fosse ele, nada seria possível. Então é muito lindo ver isso. Já. É muito lindo ver mortinha. Ver a confiança da senhora em Deus. Então, apenas esse comentário mesmo. Isso aí. Bastante perseverança, era ousada, né? Uhum. Quem dera, hoje em dia a gente tivesse uma geração que fosse persistente, porque hoje em dia, igual a senhora foi lá, escreveu durante 15 dias o caderno até você conseguir. Até conseguir. Eu tenho certeza que a senhora, se tivesse sido reprovada, ia persistir de novo. Ia fazer de novo, eu não ia desistir. Eu fiz 40 aulas para tirar a carta. Então, e hoje em dia o pessoal... 40 aulas. Olha, e hoje em dia o pessoal não consegue, vai lá e já desiste. Né? Desiste muito fácil, né? A juventude de hoje. Então é muito bom a gente ter essa mensagem pro pessoal que tá assistindo aí, pra não desistir fácil, não, não desiste, na verdade, né? Sempre seja persistente. Isso, porque você consegue. Isso aí. Não existe coisa que nós não conseguimos.
eu tenho um modo, né, de crer na palavra de Deus, na Bíblia, que eu conhecia um Deus poderoso, juízo, que condenava. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a conhecer um Deus poderoso, juízo, mas compassivo. E esse Deus é fiel na sua palavra. Então, se existiu a nossa igreja sempre teve muito altos e baixos. Mas eu nunca desisti, porque eu sei que Deus está no controle. Eu estava, agora, ultimamente, quando saiu umas pessoas da igreja, eu estava até com vontade de entregar. Vem aquele nervoso, assim, dá uma vontade de entregar a igreja. Aí a pastora Celina veio pregar na nossa igreja, não, ela fez uma reunião ministerial na nossa igreja. E ela pregou. E quando ela pregou, ela falou, a pregação que ela trouxe dizia que Deus pode até tardar a sua promessa, mas ele cumpre cada uma delas. E na hora que ela estava falando isso, eu lembrei de uma promessa de Deus, que nós estávamos lá embaixo ainda, vai fazer 15 anos que nós estamos aqui em cima, deve ter uns 16 anos, uns 17, essa promessa. E eu lembrei da promessa na hora que ela estava pegando. Aí eu falei, olha que coisa linda, então vai voltar todo mundo. Aí eu me apoiei nisso, e agora eu oro isso agradecendo a Deus, porque vai voltar todo mundo. Entendeu? Eu tenho é assim, a pregação veio, tocou no meu coração. Nós tínhamos um irmão na igreja que ele tinha uma tosse que não passava de jeito nenhum. Ele foi no médico, ele tomou remédio, ele ficou internado, saiu com tosse. Aí a Simone, e ele veio me procurar, falar que ele não aguentava mais tossir. E naquele dia foi a Simone minha que pregou. E ela pregou sobre Nossa, e agora como é que é? Ela pregou sobre o moço que foi espancado. Ele foi espancado no caminho que ele ia indo para Jericó. O bom samaritano? Não é o bom samaritano. É o bom samaritano, isso. Ela pregou sobre o bom samaritano, mas ela enfatizou a parte do moço que apanhou, do homem que apanhou e foi socorrido, entendeu? E aí ela falou, ele estava indo para Jericó. Ele saiu de Jerusalém para ir em Jericó, por isso que ele sofreu o acidente no meio do caminho. Então ele estava saindo do lugar da bênção para ir para o lugar do pecado. E se não tivesse o samaritano, ele estava errado, o homem. Ele não podia sair do lugar da bênção. A Simone pregou isso. Ele não podia sair do lugar da bênção para ir para Jericó, lugar do pecado. Mas, se não tivesse alguém que compadecesse dele, ele tinha morrido. Porque o sacerdote, conhecedor da palavra, passou, e nem tinha você estava indo para o lugar errado, se lasca. Aí passou o outro lá também, que também era cidadão, também passou, você estava indo para o lugar errado, para fazer coisa errada, se lasca. Mas passou um que não entendia de nada, mas era bom, acudiu o cara. Naquela hora veio na minha cabeça, o irmão pode ter cometido um pecado, por isso que ele está com esse mal que não sara. Nós vamos orar e jejuar por ele, pronto. Nós vamos ocupar o lugar do samaritano na vida do irmão. Aí convoquei a família e eu jejuamos a semana inteira. Aí no sábado nós entregávamos, no domingo nós ia entregar o jejum na casa dele. No sábado ele veio lá em casa reclamando, por que não sei o quê, por que ele não parava de tossir. Eu falei, irmão, para de reclamar. Começa a agradecer a Deus, nós estamos jejuando para você e o jejum termina amanhã. E você está reclamando ainda hoje? Confia em Deus, irmão, nós estamos fazendo a nossa parte. Agora você tem que fazer a sua, confiar. Quando eu cheguei lá no domingo para entregar o jejum junto com a família dele, ele falou, da hora que a senhora me deu aquela bronca, até agora não tossi mais. Olha só. Que coisa linda. Eu tinha certeza que Deus ia operar, porque eu fiz aquele jejum baseado na palavra, na pregação. Então, toda vez que você tiver uma atitude baseada numa palavra que foi pregada, não tenha dúvida, você vai receber. Deus vai dar. Porque ele falou, ele prometeu lá na hora.
Eu tomo posse, filha, só isso. Amém. Glória a Deus. Agora, vamos falar sobre... A senhora disse que a senhora assumiu uma igreja no Maria Luísa IV, certo? Lá no começo. Isso. Como que foi quando a senhora foi para o Nova Jaú? Como que veio o convite? Como que faz quanto tempo que a senhora tá lá? No Nova Jaú vai fazer 15 anos agora, em novembro. Certo. Mas a gente demorou 5 anos para construir. Então foi assim, ó. Eu queria comprar um salão, um terreno para nós construir um salão para sair do aluguel. Eu não pensava de construir uma igreja, eu pensava de construir um salão. Só que no Maria... E vim falar com o pastor Pedro se podia, porque eu sempre pedia a benção do pastor Pedro. Aí ele falou para mim, pode, Maria, mas eu vou averiguar isso daí. Aí o pastor Pedro averigou e me chamou. Falou para mim, viu, Maria? Falei, o quê? Lá no Maria Luísa IV não pode construir igreja. Lá no Maria Luísa IV é proibido construir bar, igreja, qualquer coisa que tenha movimento de pessoa. É a regra do loteamento. Ele falou, por que você não compra no Nova Jaú? Aí eu falei para ele, mas eu posso? Ele falou, pode, lógico que pode. Aí eu fui procurar um terreno no Nova Jaú. E quando eu sempre fui muito econômica, então eu guardava um pouquinho de cada mês para poder juntar o dinheiro para dar entrada no terreno. E aí nós encontramos um terreno por R$7.000 na época. Que foi em 2000, que nós encontramos esse terreno por 7.000. Aí, quando eu encontrei o terreno, a gente tinha 3.500 e era 7. Aí eu fiz apelo para os irmãos. Se vocês prometerem que ajuda, eu vou lá e parcelo o resto, dou os 3.500, parcelo o resto. Aí eles toparam, os irmãos, né? Eu também, né? Também dava a minha parte. Eu trabalhava ainda, até então eu trabalhava de doméstica. E aí a gente comprou o terreno. E o nosso terreno era lá onde que é o supermercado Barracão. Aí o homem que construiu lá, que antes não era o Barracão, ele queria o nosso terreno para aumentar o mercado dele. Aí foi que ele fez a troca com nós na esquina que nós estamos ali. Foi uma benção para nós, né? Maravilha foi. E aí, quando nós compramos o terreno, eu precisava também do aval do pastor Pedro, porque ele é o superintendente, não compra, ele era, né? Não vendia, não fazia nada sem ele. Aí eu vim e falei para ele que nós estávamos querendo comprar. Aí ele falou, eu não posso pagar nada. Se você assumir a dívida, você pode comprar, que eu assino. Aí nós assumimos a dívida e ele assinou para nós comprar. Aí a gente comprou, e daí nós fomos juntando dinheiro, pagamos, né, as parcelas, que eu lembro que a gente pagou, esses 7.500, nós pagamos em 7 parcelas. Esses 3.500, 7 parcelas. Quando a gente terminou de pagar as 7 parcelas, que era um propósito dos irmãos, nós tínhamos os dízimos e as ofertas que eu sempre pagava conta e eu não pegava nada da igreja, ia guardando. Quando foi 2002, nós tínhamos R$7.000 de novo. Aí eu falei, agora dá para nós fazer alguma coisa lá em cima. Mas eu não tinha ideia que ia tanto dinheiro. Aí a gente começou a construção. Aí eu falei para os irmãos, vamos começar? Vamos. Os irmãos também eram uma bênção, tinha um grupo de pessoas maravilhoso lá com a gente. E aí, vamos começar, gente? Vocês topam? Topam? Então vamos. Aí, só que nós não podemos pagar pedreiro, não, faz mutirão e tal coisa. O irmão Edenir, que já morreu, ele que foi atrás tudo, de fazer por mutirão, tudo, documentação, e nós fizemos por mutirão. Aí, acabou, trabalharam lá uns 3 meses, aí acabou. Aí levaram eu lá, falei, gente, mas onde que tá os R$7.000? Tá tudo no chão, tudo na terra. Tinha nada, nem alicerce não tinha, só tinha os buracos que fizeram lá, sabe? Porque o chão é torto, né? Aí eu falei, nossa, mas tá tudo no chão, cimento, tudo que é ferro, tudo que é tudo no chão. Aí a gente teve que juntar de novo para começar, aí a gente juntou de novo para fazer o alicerce.
Depois a gente ajuda. Aí nós fazia jantar, nós fazia almoço, nós fazia festa de sorvete, vendia coxinha. Trabalhava para poder construir. E aí deu, graças a Deus. E hoje a igreja tá uma bênção. Eu pensava em fazer um salão, mas não pode. Igreja não pode. Tem que fazer igreja. Aí complicou, porque daí teve que ir, né? Investir, né? Aí na hora da cobertura, as outras coisas a gente foi parcelando e pagando. Só que na cobertura, na época, era 14.900 a cobertura. Nossa, nós não tinha esse dinheiro de jeito nenhum. Nós levava um ano para arrecadar esse dinheiro. Aí, aí eu vim conversar com o pastor Pedro. Falei para ele, nós tem 7.000, mas é 14.900. E até o dia que o moço colocar lá a cobertura, nós conseguimos mais 900 reais. Mas vai ficar ainda 7.000. Aí o pastor Pedro falou assim para mim, parcela em 7 vezes que eu pago. Aí nós demos 7.800, 7.900, que custou a entrada, e os outros 7.000, o pastor Pedro pagou 7 parcelas de R$1.000. E aí nós cobriu. Aí rebocou e nós entrou assim do jeito que estava mesmo. Só sem vidro, sem nada. Para sair do aluguel. Aí a gente tapava com pano e aquelas coisas loucas. E aí depois com o dinheiro do aluguel, a gente parcelou os vidros e a porta. E a porta, eu pretendia trocar a porta, mas não trocou até agora, né? Porque parece tanta coisa para fazer na igreja, que a gente trocou. Foi assim. A igreja, nossos irmãos trabalharam lá, foram uma bênção. Sempre unidos. Aí a gente fazia almoço, levava, tinha uns que ia só por causa do almoço. Eu vou, lógico, eu quero comer a comida da pastora Maria. Tem isso até hoje, né? Vamos fazer evangelismo? Vamos, aí depois vai ter o almoço na casa da pastora. Aí eles iam para comer comida lá. Certo. Isso aí. Acho que a gente já comentou bastante, né? Será que tem mais alguma pergunta pra gente? Não? Hoje nós não temos pergunta. Tem mais alguma? Pastora, agora só mais uma pergunta pra gente já finalizar a respeito da coordenadoria do Uniora, né? Verdade. Faz quanto tempo que a senhora tá já na frente da coordenadoria? Faz 5 anos. Nossa. 5 anos. E eu acho muito legal que eu vejo sempre a senhora realmente engajando os pastores na oração, né? Hoje mesmo, né, no dia que nós estamos gravando, dia 30, tivemos o jejum, né, para cidadania. Foi uma bênção, toda a região envolvida. Graças a Então, Deus. apenas comenta um pouco sobre essa paixão da senhora, como a senhora sempre viveu em oração, desde sempre, né? A oração para mim foi sempre um negócio tremendo, porque quando eu tinha meu marido ainda, eu levantava muito para orar, para Deus moldar a minha vida, né? Porque quando ele sofreu o acidente, eu ainda tinha aquela casca dura, né? Eu era ainda má, não tinha paciência. Então eu levantava muito de madrugada para orar, eu jejuava muito, minha patroa até falava que eu ia ficar doente, porque eu jejuava muito para Deus mudar a minha natureza, para ele fazer aquilo que o pastor falou que ele fazia, entendeu? Então eu falava, eu estou fazendo a minha parte, o senhor faz a do senhor, porque eu preciso ser mudada. Ninguém podia rir, que eu achava que era de mim que estava rindo. Eu tinha trauma de sofrimento lá de criança, porque meu sofrimento é desde criança, né? Eu não tive pai, eu tive padrasto. Então foi uma história muito ruim desde lá de trás. E aí a maneira de sobrevivência que eu encontrei foi reagindo, foi tendo uma atitude dura com as pessoas. Então eu era dura, eu tinha palavra dura. E eu sabia que para servir a Deus eu não podia ter aquelas palavras duras. Eu tinha que ser mais ou menos igual a minha irmã Madalena, que minha irmã Madalena nunca foi. Minha irmã Madalena sempre foi mansa, calma, né? E eu sempre tive coração muito bom, mas eu era explosiva. E nessa busca de oração, um dia eu levantei para orar de madrugada, e eu levantava e orava 30 minutos, 28, 35, e ia dormir de novo. Mas teve um dia que eu fui envolvida na oração, e quando eu parei de orar, eu tinha orado 1h10. E eu fiquei maravilhada, falei, nossa, eu orei 1h10, fiquei feliz, vou deitar e vou dormir feliz. Deitei, quem diz de dormir? Eu não dormia. Parece que Deus ainda queria mais.
Aí eu falei para Deus, o que o Senhor quer? Eu orei tanto já, né? Eu não sei o que o Senhor quer. Eu vou levantar e vou ler a Bíblia. Aonde eu abri, eu sei que o Senhor quer falar comigo. E eu abri numa referência que fala isso. Eu busquei entre os homens alguém que intercedesse. Eu busquei alguém que tapasse a brecha. Mas eu não encontrei ninguém, por isso eu destruí o povo. Eu chorei que nem criança. Eu falei, Deus chorou, Deus destruiu porque não achou um intercessor. Deus destruiu o povo porque não achou um intercessor. Você acredita isso? Aí eu falei para Deus, dobrei o joelho de novo e lá foi choro e oração de novo. Eu estou aqui, então o Senhor não destrói, não. O Senhor me chama que eu oro, qualquer hora da noite, qualquer hora do dia. Aí que começou aqui na igreja, todo mundo me chamava para orar. Todo mundo me chamava para orar. E aí um dia a pastora Mara era presidente das mulheres. E aí ela deu as funções de todo o trabalho e ela perguntou, tem alguém que tem alguma ideia de um trabalho, de um departamento? Aí eu falei para ela, eu acho que está faltando o departamento da oração. Aí ela falou assim, tudo bem, então fica com a senhora esse departamento. E aí a senhora... Aí eu comecei a exercitar o departamento da oração aqui na igreja. E eu sabia quem não orava, você acredita? Deus é lindo demais. Aí nós tínhamos o sábado, antes que antecedia a Santa Ceia, era oração. Não sei se ainda tem, mas naquele tempo tinha. E eu ia, no sábado da oração, eu não parava em casa, porque eu orava com uma irmã aqui, era tudo a pé. Aí passava meia hora e eu orava com a outra lá. Aí passava meia hora e eu orava com a outra lá. Eu abri o relógio de manhã e depois eu ia orar com cada irmã, uma das irmãs, né? Todo mês. Eu ia em 3, 4, só porque era tudo a pé, né? 3, 4 durante aquele sábado. Depois, no outro sábado, aquela que eu não tinha ido, eu ia naquelas que eu não fui. E assim foi até que eu saí daqui. Aí, quando eu saí daqui, eu criei a intercessão na minha igreja, esse mesmo trabalho, porque eu achava muito importante aqui. Pastor Pedro também fazia um trabalho, mas ele não fazia sempre, ele fazia de vez em quando. Um trabalho que eu gostava muito, que era um dia de oração. Então, ele ponhava um líder liderando aquele horário. E ele lançava o convite para a igreja para vir. Então, ele falava assim, tal hora vai orar o irmão fulano. Se você quiser orar com ele, vai orar esse horário. Aí, tal hora vai orar o irmão Bertano. Se você quiser orar com ele, você vem. Então, ele falava o nome da pessoa e o horário que ele ia orar. Então, quem quisesse vinha. E eu vinha, porque eu adorava, né? Então, eu vinha mesmo. E eu achava isso muito lindo. Quando eu fui pastora, também criei esse dia de oração. Sim, primeira domingo do mês. Criei esse dia de oração também, por causa que o pastor Pedro fazia. Não sempre, mas de vez em quando ele fazia e eu gostava muito. Outra coisa que o pastor fazia também, que eu gostava e que eu fiz na nossa igreja, eu faço até hoje, é a intercessão por pessoas necessitadas. Eu lembro que a Silze Pasqualino, ela era paralítica de cadeira de roda. E um dia o pastor Pedro lançou um desafio para nós orar. Quem que podia orar jejuar um dia e jejuar pela Silze? Ele ia fazer um rodízio de 40 dias. E era para nós orar. E eu escolhi orar, eu era besta de tudo, eu escolhi jejuar 2 dias. Eu jejuava quarta e sexta. E o jejum que o pastor Pedro decretou era 24 horas. Não era um dia, era 24 horas. Aí, quando ele mandou nós assinar, quem quisesse assinar, quanto dia que ia jejuar, só que era 24 horas, que era para Silze. Aí, aí nós todo mundo assinou, e eu assinei 2 dias. E aí o pastor Pedro falou assim, ele falou que era 24 horas, o direito falou muito explicadinho. Aí ele falou, quem tem 40 anos pode tomar um copo de água de manhã e um copo na parte da tarde. Quem tem menos de 40 não pode, eu tinha 39. Então eu não podia. E eu trabalhava lá perto, vizinho de Jorge Atala.
E eu vinha a pé. Nossa. De lá do Jorge Atala até lá em cima, perto do supermercado Confiança. Eu morava lá. E quando eu chegava lá em casa, eu estava até sem fala. E aí, como era 24 horas, 2 dias na semana, e eu fiquei doente. Aí a Dai falou assim para mim, pede para o pastor Pedro liberar a senhora. Aí a senhora faz só um dia. Falei, não. Deus vai me dar força e eu não vou desistir. É persistência, é garra. Não vou. Deus vai fazer alguma coisa que eu não vou desistir. Se o inimigo pensa que vai mandar na minha vida, ele não vai. Aí não mandou mesmo, porque eu terminei os 40 dias. Mas foi tão lindo que valeu. A menina era de cadeira de roda. Quando a gente terminou a campanha, passado uns 2 meses, todo mundo olhou essa escadaria e a Silvia subiu sem cadeira de roda, andando com as pernas dela. Foi a maior alegria do mundo, gente. Então, eu achei isso muito válido e eu peguei isso por base na nossa igreja. Tudo aprendizado com o pastor Pedro. Ele foi meu professor. Que bênção, pastora. Poxa, eu gostei muito dessa nossa conversa, principalmente sobre oração, né? E para falar bem da coordenadoria, porque eu intercedia aqui na igreja, mas eu não era nada, eu era só líder da oração. E aí, quando apareceu esse negócio da intercessão, porque quando nasce lá em cima, eles colocam sobre o superintendente. E aí a pastora Celina precisava de alguém. Na época, era o marido dela, aquele moço lá, que era o coordenador dos coordenadores. E foi ele que me escolheu para esse trabalho. Aí, primeiro ano, eu fui, mas eu achei que eu não estava sendo muito bem sucedida, porque eu não tinha espaço de trabalho. Primeiro ano, eu tive espaço de trabalho. Até nós fizemos um congresso, um encontro de... Não, aquele tempo lá foi diaconato. Aí eu não tinha muito espaço de trabalho, não tem espaço, não abre espaço. Para a Uniora não tem. Você pode ver que você não consegue fazer um trabalho regional da Uniora. Aí eu falei, eu vou largar, não vou fazer, não. Aí eu falei para ele que eu não queria mais. Aí ele falou, de jeito nenhum. Aí a senhora não vai parar, não, né? É a senhora que vai continuar. Aí eu falei, meu Deus, vou ter que continuar. Então aí eu comecei de novo. Aí eu vi que não tinha espaço para trabalho. Aí eu falei, eu vou parar, não tem espaço para trabalho. A Uniora, você tem que envolver as pessoas. Se não tiver espaço para trabalho, você não envolve. Aí eu falei pro pastor, aí já era o pastor Fernando. Aí eu falei, pastor Fernando, que eu ia lá, ele falou, de jeito nenhum, pastora, não tem ninguém para pôr, é a senhora. Aí eu falei para Deus, agora, se é o senhor que quer, então o senhor dá um jeito, aí assim, né? Faz alguma coisa para eu poder fazer. Aí eu comecei a trabalhar no setor, né? Aí eu vou no setor, faço reunião com as pessoas daquele setor, tem 4 setores, eu faço reunião com quem vai, não tem apoio, porque o trabalho é difícil, o Uniora é oração, é poucos os que... Você vê que nós temos o trabalho da intercessão, as igrejas não têm. Eu fui em Macatuba domingo, não tem líder de intercessão, não tem intercessão naquela igreja. Não tem. É super necessário, oração, né? Na minha opinião, todo trabalho, ele é envolvido na oração. Tanto que eu não sei orar 2 minutos. A turma manda orar assim, 2 minutos, eu não sei. Só para agradecer a Deus eu demoro 2 minutos. Porque eu falo que estar na presença de Deus é um privilégio. Ele já está me dando um privilégio de me colocar na presença dele, de aceitar eu. Porque por que ele precisa aceitar? Ele é santo, eu sou pecadora. Mas ele me aceita na sua presença. Então, isso é lindo demais. Então, eu falo, não entendo como é que as pessoas não têm vontade de orar. Porque Deus permite nós, pecadores, entrar na sua presença santa e maravilhosa. Então, eu começo a agradecer a Deus, já é uma oração de 7, 8 minutos. Aí, depois que eu vou começar a pedir para os outros. Entendeu? É assim, até que eu me apresento, até que eu me humilho, até que eu me coloco como sou para ele me fazer do que ele é. É um tempo de oração, né? Então, Deus é maravilhoso, mas se nós não tomar posse da palavra,
A Bíblia, eu falo isso com toda a ousadia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas se você não tomar posse do que a Bíblia diz, ela é um livro. O mesmo valor de qualquer outro. Sabe o valor que a Bíblia tem? É aquele que você dá. É aquele que eu dou. Se eu der o valor devido que ela tem, ela flui. Porque o que opera é a palavra. Quem tem poder? A palavra. Então, a palavra tem poder. Mas lá na Bíblia? Não. A palavra tem poder quando você coloca dentro de você. Porque quando você coloca dentro de você e saiu com vida. Aí é essa vida que vai funcionar. Então, Deus precisa de nós, crendo na Bíblia, como os feiticeiros acreditam na feitiçaria. Só que os feiticeiros, macumbeiros, eles ficam lá de escondido, tomando banho no sangue, essas coisas todas para receber os espíritos e fazer alguma coisa no reino das trevas. E o crente quer de graça, sem fazer nada. Quer poder de Deus, quer graça, quer sabedoria. Porque não se sacrifica, né? Sem sabedoria nós não somos nada. Eu falo para Deus, o senhor não tem conhecimento, porque eu não estudei. Eu vejo as pessoas explicar, então ele vai pregar sobre Colossenses, aí ele conta a história do livro, de onde que foi aquilo lá, tudo. Se eu for inventar de fazer isso, eu vou me estribuchar tudo. Então eu nem faço, eu vou direto no versículo e já falo que Deus dá e pronto. É tudo pela fé. Eu não prego por sabedoria, eu prego pela fé. Eu falo para os irmãos na igreja. Eu fico alguns dias sem pregar, eu fiquei, né, já porque eu fiz uma cirurgia, depois eu tive 2 paralisias, uma de um lado, outra do outro, não dá para falar, porque você fala assim, sabe, não sai. Então eu fiquei sem pregar, até que a boca não volta um pouco, não dá para pregar. E aí o povo sente falta. E eu penso assim, nossa, a Simone é tão culta, tão sábia, e por que eles estão sentindo falta? Mas está sentindo falta daquela simplicidade que é direto na palavra. E eu creio muito, rapaz, nossa. Quando teve a pandemia, eu conto isso para todo mundo porque eu preciso contar. Quando teve a pandemia, não podia velho sair de casa. E aí, as pessoas ligavam para mim e falavam assim, ô pastora, nós estamos todos doentes aqui em casa. E nós fizemos exame, mas ainda não temos o resultado. Mas nós estamos muito ruim. A senhora tem coragem de vir aqui orar por nós? Aquilo pegava eu, cara. Aí eu falava, o médico tem coragem, o enfermeiro tem coragem, o pastor não tem. Cadê a fé? Aí eu ia. Eu orava, falava para Deus, Senhor, se o Senhor, eles estão me chamando para orar porque eles precisam da cura. E eu creio que o Senhor cura. E o Senhor que cura não pode me guardar? Aí eu ia. Então eu fiz oração todo o tempo da pandemia na casa das pessoas. Graças a Deus. Todos os que eu orei não morreu. Viveu. E quando veio a vacina, as minhas meninas brigou comigo, falou que eu era teimosa, que eu era não sei o quê. Falou um monte. Falei, filha, eu não sou teimosa. Eu não posso duvidar do Deus que me guardou no tempo da pandemia. E a senhora não queria tomar vacina, né? Eu falei, Deus me guardou no tempo da pandemia. Esse Deus que me guardou quando não tinha vacina, só porque tem a vacina, ele não pode mais guardar? Gente, é irônico, não é? Na minha cabeça é irônico. Eu escutei até pessoas falando na internet que isso não é fé, é burrice. Eu nem ligo. Se for burrice, eu sou burra. Mas eu não creio que é burrice, eu creio que é fé. Com fé todo mundo tem. Sabia? Todo mundo tem fé. Sabe o que falta para nós? De verdade? Confiar. Que Deus vai fazer. Aí a gente não acredita que Deus vai fazer, ele não faz. Merece, não é? Porque o que precisa é confiar. A Bíblia diz assim, eu acho, não sei, tenho bem certeza do endereço, mas eu não vou nem dar, eu vou só falar o que está escrito. A Bíblia diz assim, ó, tendes fé em Deus. Porque qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te do outro lado do mar.
e não duvidar no seu coração, mas crer que tudo que disser acontecerá, tudo que disser vai acontecer. É disso que eu gosto. A fé é sempre em primeiro lugar. Então, isso não é fé só, é confiar. Então, eu preciso ter fé, eu preciso confiar. Falei a Simone falava assim para mim, mãe, sabia que se a mãe ficar doente, na Santa Casa não vai atender a mãe? A mãe sabia que se a mãe ficar ruim, ninguém vai atender a mãe lá na Santa Casa? Falei, eu não vou ficar doente para atender, mas se eu ficar e eles vão atender, vocês trazem de volta. Pronto. Mas não vou tomar. E, ó, elas tomaram, as duas pegou. E a senhora dentro não. de casa. A Gi pegou 2 vezes ainda. E eu almocei com a Gi assim, ó, na mesa. Aí ela foi fazer exame, que ela estava mal, deu. Aí ela foi se trancar no quarto. Falei, larga de ser besta, menina. Você não... Eu falei para ela assim, você almoçou comigo aqui, você tinha que pegar, já pegou. Falei para ela, mas eu não vou pegar não, pode ficar tranquilo. A mãe é melhor que os outros? Falei, não sou melhor. Menino, a Bíblia diz assim, ó. Jesus falou assim, é isso que eu estou convosco todos os dias. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, 16, por aí, o endereço muito certo, eu não sei, mas acho que é isso. Fala assim, ó. Neles eu habitarei. E eu adoro. Aí eu falo assim para a doença, ó. Viu, ó, aqui dentro tem Jesus, porque Jesus falou, neles eu habitarei. Então ele mora aqui. Agora, para você entrar na minha vida, você tem que passar por Jesus. Você vai aguentar essa? Então, já era. Verdade, né? Ele sempre tá nos guardando, né? Então, se ele tá aqui, não aguenta. Verdade. E aí? Olha, foi um bate-papo muito produtivo. Foi. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu adorei. Acho que nós já vamos encerrar então, pastora. Que bom. Muito obrigada, foi muito Não gostoso. tem pergunta, né? Não tem. Certo. Foi muito gostoso estar esse tempo com você, aprender um pouquinho mais. As histórias da senhora, acho que eu já conheço de monte. Conhece Que a muito. gente já caminhou bastante um tempo junto. Mas a senhora continua sendo uma referência para mim. E tenho certeza que em algum momento vidas serão tocadas. Muito obrigada Amém. por ter aceitado esse convite. Deus abençoe. Eu é que agradeço. Deus Muito abençoe. obrigado, vocês pastora. também. Eu também fui muito impactado por cada história da senhora. Isso aí. Tá bom, se serviu para alguma coisa, tá ótimo. Com certeza. Pessoal aí de casa, curte, compartilha esse vídeo. E é isso. Até o próximo. Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal. Até mais.